Vamos lá? Oi, professora, voltamos. Então, aí só chegando assim, né, para falar um pouco do Brasil, tudo isso que eu falei começa a se consolidar enquanto teorização, enquanto pensamento na academia, nos anos 70. Mas o impacto maior que a gente tem aqui no Brasil é a partir dos anos 80. Então, assim, algumas pessoas estão descobrindo o gênero agora, sendo que a crítica feminista está aí desde os anos 80 aqui no Brasil, trabalhando com questões de gênero, né? A gente vê de forma muito perceptível, a partir dessa década dos anos 80, uma dinâmica crítica feminista, tanto na militância, no trabalho, né, de base, quanto na academia. Aí começam a surgir marcos importantes para o protagonismo de mulheres autoras no nosso cenário cultural brasileiro, né? A gente começa a ter pesquisas voltadas para essa interface entre mulheres e literatura. Chama atenção para a criação de um grupo de trabalho da ANPOL, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Letras e Linguística, tal nome, que é o GT A Mulher na Literatura, que é criado em 1985 e que vai, não é, reunir pesquisadoras que estão trabalhando com essas questões. Tive o prazer de coordenar esse grupo lá entre 2006 e 2008, mais ou menos. Queria que quem tiver mais interesse em saber sobre esse grupo de trabalho, dá uma entradinha na página da ANPOL. ANPOL com 2 L's, porque é Letras e Linguística. Tá? E lá procura o nosso GT, A Mulher na Literatura. A Mulher na Literatura é um título que incomoda a gente hoje, não incomodava nos anos 80. Por que incomoda hoje? Porque a literatura não é mais literatura, a mulher não é mais mulher. Né? Esses conceitos, eles estão cada vez mais abertos e diluídos. Mas por uma questão histórica, o grupo mantém o nome, A Mulher na Literatura. Já sugeriram assim, gênero e estudos culturais, tá? Já surgiram várias ideias, mas termina ficando com A Mulher na Literatura. Queria falar que esse grupo estuda 2 perspectivas. Uma de resgate, que é aquele movimento de redescoberta dos escritos, para trazer para a contemporaneidade um protagonismo que as mulheres não tiveram na história. E uma outra linha que é de contemporaneidades, que é onde eu me situo, tá? No contemporâneo. Sobre a área de resgate, eu queria dar esse exemplo aqui, que é um livro que o nosso grupo de pesquisa já estudou, já foi inspiração para um trabalho de mestrado, né? Eu estou vendo a Cleusa, está conosco. A Cleusa foi da banca da Aline, que estudou esse livro e tal. O que acontece com esse livro? A Rainha do Ignoto. Pouca gente conhece esse livro. Mas, gente, esse livro é de Emília Freitas. Ele foi publicado pela primeira vez no finalzinho do século XIX. Ficou esquecido. Então, ele é um romance importante sobre uma sociedade de mulheres que floresce à margem da sociedade normal, que é a nossa. Então, ele tem um plano realista e um plano fantástico. De certo modo, estruturalmente, ele parece muito com a Cidade das Damas, tá? Que faz aquela crítica ao presente e que apresenta uma espacialidade outra, com uma rainha e só mulheres naquela sociedade, que são mulheres resgatadas de situações violentas e abusivas no nosso mundo. Ele é muito contemporâneo, tá? Apesar de bastante ingênuo,
bem romântico, né? Mas a ideia está lá, a ideia de uma utopia separatista nas grotas do Ceará no século XIX. Pensem nisso. A gente estuda, geralmente, José de Alencar, Machado de Assis, né? Por aí vai, por aí vai. E esse tipo de escritura fica. Então, esse é um dos livros, por exemplo, resgatados com o trabalho do GT, A Mulher na Literatura. Surgiram também as revistas acadêmicas, há várias especializadas em literatura e mulheres. E eu vou dizer os títulos, porque se vocês quiserem consultar, né, é só entrar na internet e buscar. Tem a REF, que é a Revista de Estudos Feministas, tem a Cadernos Pagu, tem a Labres e a Artemis, que é aqui da Paraíba, que está com a chamada aberta, inclusive, a Artemis, no momento. Então, pelo menos 4 revistas acadêmicas circulam atualmente. E quero chamar a atenção também para o fenômeno das editoras, né? Editoras que se preocupam com essa produção de mulheres e que é um modo também de fazer circular e dar visibilidade, né? Se você resgata o livro, faz a sua arqueologia, mas não publica, termina ficando como a Emily Dickinson, com os textos no baú, né? Então, a gente tem a coisa importante dos anos 90 até 4 anos. Editora, a gente lamenta, fechou. E, infelizmente, o trabalho ficou, né? Parou aí. Mas há editoras menores que trabalham com autoria feminina, né? E a editora Mulheres, ela trabalhava não apenas com o resgate, mas também com a tradução para o português de textos importantes que, por algum motivo, não tinham sido publicados, né, gente? Mais uma vez, eu chamo a atenção para a Cidade das Damas, saiu pela editora Mulheres, 900 anos depois da sua publicação. Então, a gente está falando de um trabalho importantíssimo de edição e circulação desse material. E, é claro, a partir também dos anos 80, temos as disciplinas que começam a ser ofertadas, os programas de pós-graduação, as linhas de pesquisa, né? E 2 eventos importantíssimos para quem quer fazer pesquisa nessa área. O Mulher e Literatura e o Fazendo Gênero. Fiquem de olho, joguem também no Google para ver quando é o próximo. O Fazendo Gênero aconteceria em julho, em Florianópolis. É sempre em Florianópolis. E ele foi cancelado, né, pelo menos temporariamente, por conta da pandemia. E há também, junto com essa preocupação, os acervos especializados. A gente não tem aqui no Brasil, mas em vários países isso existe, né? A gente tem, por exemplo, na cidade onde eu fiz o doutorado, olha que sorte, em Glasgow, nos anos 90, eu frequentei a Glasgow Women's Library, uma biblioteca só para obra de mulheres, né? A gente não tem nada parecido assim no Brasil. Acervos especializados. A gente tem para determinadas autoras, né? Mas a gente não tem uma biblioteca mais ampla. E aí eu vou falar um pouquinho do nosso momento histórico para a gente, de repente, conversar mais um pouquinho, se alguém quiser perguntar alguma coisa. O que acontece com esse viés de pesquisa? Leituras feministas começam a circular sobre as obras das mulheres, dando visibilidade e protagonismo para uma produção que permanecia à margem. Ainda permanece, grandemente, né, fortemente. As pesquisas continuam, claro, nesse viés de resgate,
Mas na contemporaneidade, o que há também é um olhar especial sobre alguns temas. E eu vou falar rapidamente de três. Vou mencionar três e falar de dois, tá? Um tem a ver com a palavra intersecção. Ninguém hoje em dia discute literatura de autoria feminina que não seja de uma forma interseccional, ou seja, prestando atenção nas subjetividades femininas, que são também marcadas por outras categorias, como classe, raça, idade, etc. A ecologia, existe um viés feminista chamado ecofeminismo, não é? Ou ecocrítica feminista. Aqui no PPGLL da UFAL, a gente tem a professora Isabel, que trabalha muito nessa linha, né, do ecofeminismo. Lançou um livro agora na Bienal, uma coletânea de ensaios sobre ecofeminismo. Não dá para falar em feminismo de forma desconectada com a ecologia, não é, com as políticas ecológicas. E um tema que tem sido pauta desde os anos 90, principalmente por conta do impacto do livro da Butler, cujo título em português é Problemas de Gênero. Em inglês é Gender Trouble, que é muito mais rico do que Problemas de Gênero, mas não vai dar tempo também de explicar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre intersecção e sobre problema de gênero, tá? Para falar sobre intersecção, eu vou ler um fragmento da poeta brasileira Conceição Evaristo, de um poema chamado Meia Lágrima, que está no livro Poemas da Recordação e Outros Movimentos. Eu vou ler um pedacinho. Ela fala assim: da língua cortada, digo tudo. Amasso o silêncio e no farfalhar do meio do som, solto o grito do grito do grito. E encontro a fala anterior, aquela que, emudecida, conservou a voz e os sentidos nos labirintos da lembrança. Então, nesse fragmento, a gente tem essa restauração, essa busca do grito, do grito, do grito, do grito, de uma fala que anteriormente era emudecida. A gente pode ler isso tanto em relação a uma prática feminista da busca da voz, né? Aquele revisitar os textos antigos. A gente pode ler isso em relação à intersecção com as questões de etnia. A gente sabe muito bem que a Conceição Evaristo é uma escritora negra que valoriza a experiência dos povos escravizados e seus descendentes na nossa cultura, né? Quem já leu a Conceição sabe que ela trata disso. E aí a gente volta para aquele verso que fala da língua cortada, eu digo tudo. Aliás, que verso fortíssimo. E a gente sabe que o cortar da língua serve tanto como uma imagem da punição sofrida por mulheres tagarelas na Idade Média, quanto dos escravos que eram muito ousados com a voz, né? Então, essa língua cortada, ela tem que ser lida nesta intersecção entre um corpo feminino e negro. O que mais sobre isso? E ao fazer isso, a Evaristo, ela está também se alinhando, não de forma essencialista, mas de forma temática, estratégica, a essa genealogia do silêncio que a gente viu desde sempre, do começo da minha fala,
com as mulheres e com aquele mal-estar em relação a essa coisa de lidar com a linguagem, né? Então, é um texto que se inscreve muito fortemente nessa tradição da quebra do silenciamento através da metáfora belíssima e catacréstica. Porque se eu estou com a língua cortada, eu não falo. Mas esse é o lírico de estudo sobre línguas cortadas. Olha que coisa linda, né? E um outro exemplo para a gente finalizar, em relação à questão de problemas de gênero, fica muito claro lá na teorização da Butler que gênero é uma abstração, não pré-existe a sua encenação, que ela chama de performatividade, né? Não pré-existe. E que uma das estratégias que a gente pode utilizar na contemporaneidade para acabar com a rigidez do binarismo entre o feminino e o masculino da cultura é desfazer gênero, ou seja, desregular, quebrar as amarras do binarismo, né? E há muitos exemplos que eu poderia dar. A literatura tem sido riquíssima como expressão dessa necessidade de desmantelamento, não é, desse binarismo que ainda é hierárquico na nossa cultura, não é? Basta ver aquela reunião que a gente viu, aquela reunião absurda, e ver quem participa daquela reunião, né? Para a gente ver que a hierarquia ela se mantém, não é? E o poder se mantém na mão de uma elite branca, hétero e etc. Então, o que nos interessa no momento, uma das coisas, é buscar situações em que aflorem problemas de gênero, problematizações desse binarismo. Aí eu vou dar um exemplo bem rapidinho desse livro aqui, The Boy in the Dress, O Garoto de Vestido, como sendo literatura infanto-juvenil, produzida agora depois dos anos 2000, que questiona o gênero do menininho que usa vestido e que é leitura nas escolas do Reino Unido, né? Só aqui no Brasil que não pode. Quer dizer, agora pode, porque aquela história da ideologia do gênero caiu. Mas a gente tem uma produção voltada para essa problematização de gênero. E vou mencionar rapidamente esse romance que eu sempre recomendo para quem lê em inglês, ele não está traduzido ainda. Nem esse e nem o Boy in the Dress. The Stone Gods, Os Deuses de Pedra, da autora Jeanette Richardson. Eu já escrevi a respeito desse livro. Se vocês botarem o meu nome na internet junto com esse livro, vocês vão achar referências para uma leitura mais aprofundada, que a gente não vai ter tempo de fazer agora. Mas eu vou chamar a atenção para o fato de que essa narrativa, que é uma bela história de amor, entre outras coisas, porque é uma narrativa riquíssima, é uma distopia futurista, né? Envolve viagens interplanetárias, etc. Mas o que eu quero chamar a atenção é para a história de amor que acontece entre uma protagonista, que é uma mulher humana, e uma ciborgue, que é de uma categoria que aquela sociedade chama de robô sapiens, porque é um robô inteligente. E eu estou com essa camiseta em homenagem a esse encontro amoroso, tá? O humano com o não humano. E aí, o que acontece nessa relação amorosa? Não vou dar spoilers, mas a relação em si oferece um belo problema de gênero. A gente não está mais falando da matriz heterossexual. Não faz mais sentido. Masculino e feminino não fazem mais sentido. Não é um casal de mulheres lésbicas. Não é, tá? São mulheres porque têm corpos de mulher, mas é só isso. E aí, essa narrativa, ela levanta um belíssimo problema de gênero, né?
ela abre espaço para relacionamentos que transcendem essa matriz fechada, heterossexual, menino e menina, azul e rosa, que é tudo que a gente não quer na contemporaneidade. A gente quer diversidade, né? E a gente quer respeito às relações amorosas, mesmo sendo entre humano e não humano, tá? E somente para finalizar, eu queria dizer que é terrível que a gente esteja vivendo uma crise com esse desgoverno, uma crise que vem de antes da pandemia, não é? É terrível que a gente esteja tendo que recorrer, nada contra lives, mas a gente está recorrendo às lives. Olha nós, ciborgues aqui, né? Nós e a tecnologia. Fazendo isso em plena curva ascendente de uma pandemia. E queria finalizar pedindo que a gente siga buscando a diversidade, buscando trazer à tona o que foi apagado por esse nexo masculino da cultura e que sigamos lendo mulheres em toda a sua riqueza e em toda a sua diversidade. Muito obrigada pelo tempo. Passei 20 minutos ainda. Essa mulher fala, Não tem né? problema. É Mas isso. foi ótimo. Obrigadíssimo. Eu queria, gente, recados finais aqui. Queria agradecer a professora que trouxe um panorama da literatura feita Tentei. por mulheres, sobre mulheres e todas essas coisas. Sobre crítica feminina, estudos de gênero, desde a Grécia Antiga, passando pela Idade Média, pelo Romantismo, até chegar à contemporaneidade. Meio que Acho na que correria, mas deu certo. sim, infelizmente o Instagram ele tem esse leve desvio, assim, que é ter só 1 hora, né, disponível. Isso. E acho que é só uma coisa que a discussão do clube vai continuar na sexta-feira, às 5 horas. Então, cada um escolheu um livro Tá. de autoria ou de protagonismo, Feminino. personagens femininas, para debater através do Discord. E o link vocês podem acessar entrando no grupo do WhatsApp, que está na bio do Instagram do Pet, tá? Então, quem quiser, estou vendo muitas pessoas que já são frequentes lá, mas todos estão convidados. Tá. É uma lista de E leitura? porque o clube, normalmente, nós fazíamos um livro por mês, mas como é um encontro temático, nós separamos, assim, deixamos livres Mais livros. para os participantes escolherem o que querem ler e compartilhar, fazer indicações. Tá. E a Fabiana fez uma pergunta importante aqui, que é, alguém tem alguma pergunta? Podem escrever aí. Se eu puder fazer um comentário bem rápido, assim, é só uma propagandazinha. Tem uma autora que é autora de um texto bem conhecido no Brasil, que é o Manifesto Ciborgue, lá dos anos 80. Ela, atualmente, está mais preocupada com questões relativas à ecologia, né? Ela fez uma fala hoje, que está disponível no YouTube. Se vocês puderem, vejam. É uma grande figura, assim, não é na contemporaneidade. Ela tem pouco trânsito na crítica feminista, literária, mas ela é extremamente atuante na crítica feminista da ciência, da biologia, da medicina, né? Ela escreve sobre várias coisas. E ela é muito fã da ficção científica de autoria feminina, por conta dessa questão de você pensar mundos alternativos, né? Então tá lá no YouTube, se vocês colocarem Donna Haraway, vocês vão achar uma fala de hoje, quentinha, tá? Infelizmente não está traduzida a fala,
mas disseram que muito em breve vão colocar legendas em espanhol. Tem legenda, né? Foi da Espanha o convite, né? E por isso que... É isso, gente. Uma alegria, viu? Dividir esse espaço com vocês. Também agradecemos muito E a até a disponibilidade próxima. da senhora. Sei que a senhora preparou muito essa fala. A Fabiana Então, queria eu agradecer a retomei presença. coisas. Isso. Eu acho importante também a senhora ter tocado nessa questão do resgate e do estudo que está sendo feito na contemporaneidade, né? Porque eu, por exemplo, estou fazendo parte do PIBIC com a Suzana, que estuda justamente autoras mulheres brasileiras. E como tem, assim, poucas pessoas que fazem parte do cânone, mesmo no geral, mas que precisam ser resgatadas para começar a realmente circular pelas escolas, pela academia, pela sociedade em geral, né? Isso. Como foi o caso da Maria Firmina, por exemplo. Exato. Então, que a gente consiga, não é? Resgatar o máximo e empreender uma leitura crítica desse material todo. Isso. Pois olha, Mariana, muito obrigada pela atenção, quase 1h30 de conversa, né? Foi. Obrigadíssima. E um grande beijo para Laísa, que não pôde estar conosco, né, hoje. Foi. Ela falou que ia teve mediar e que probleminha. depois ia ser você. Isso. Um beijo grande para vocês todas e obrigada. Sim, e obrigada à presença de todos que ficaram conosco até aqui, né? Temos a presença de vários pets aqui, egressos também, Legal. inclusive de outros pets e professores da FALE, da Abralim. Isso. Então, obrigada à presença de todos. Tá. E nos vemos na sexta-feira, às 5 horas, pelo Discord, para quem quiser continuar aí a discussão sobre a temática e indicar outros livros Isso. sobre o tema. É isso, gente. Um beijo grande para todo mundo. Até a Um próxima. abraço.